Muito bem, continuando aqui, você já deve estar com a sua Bíblia aberta. Agora eu quero falar de 3 princípios que você vai encontrar no livro de Êxodo. Abra a Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 1, versículos 8 e 9, está escrito assim: E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eu quero falar do princípio de ser mais poderoso, o princípio de ser mais. Tem uma historinha, princípio de ser mais. Ser mais, ter mais e por aí vai. Conseguir mais, alcançar mais. Você já percebeu que se você está um nível abaixo, tá tudo bem. A pessoa quer te ajudar. Isso é do ser humano, tá? Isso é algo que você precisa tratar em você, que inconscientemente nós aprendemos a ser assim, ter esse egoísmo, esse comportamento medíocre, mesquinho. Se a pessoa está abaixo de você, tá tudo bem. Então, se ela cresce e fica no mesmo nível, você aceita, ok? Está no mesmo nível, ganha o mesmo que eu, tem o mesmo respeito, tá tudo bem. Agora, se essa pessoa ir para um próximo nível, isso te incomoda, isso te irrita, isso te causa raiva, às vezes inveja. Deixa eu perguntar, você tem esse problema? Responda com sinceridade. Se alguém começou com você na empresa e então ela chega no mesmo nível, você aceita. Mas se ela alcançou um nível maior, você começa a colocar defeito na empresa, você começa a falar mal da empresa, você começa a falar mal do dono da empresa, você começa a criticar essa pessoa, a ver defeitos nessa pessoa, a sentir raiva dessa pessoa. Você é esse tipo de pessoa? Então você precisa tratar isso, porque nós temos aqui a síndrome do faraó, a síndrome do rei do Egito. Quando ele percebeu que aquele povo era um povo numeroso, então ele temeu perder o seu rei, porque começou a amedrontar, quer dizer, a síndrome do rei do Egito. Você tem essa síndrome que se alguém começa a se tornar mais forte, mais sábio, ganhar mais, então você quer prejudicar essa pessoa, você quer pressionar essa pessoa, destruir essa pessoa, ela te causa medo, ela te causa inveja, ela te causa raiva. Você tem a síndrome do rei do Egito, do faraó. Olha só, o princípio de ser mais. Tem uma historinha que conta que o cara veio e construiu um prédio do lado da avenida de 12 andares. Aí o outro veio e construiu do outro lado da rua um prédio de 24 andares. Esse que construiu de 12, ele não olhou e falou: peraí, se eu construir 12 andares, o meu vizinho aqui de frente veio construir um de 24, eu só preciso repetir, construir mais 24 e ficar igual. Não, o desejo dele era que ele quebrasse os 12 andares para que eles ficassem igual. Ele não queria crescer, ele queria que o outro diminuísse. Você consegue me entender? Essa síndrome, esse comportamento diabólico de inveja, de comparação. Todas as vezes que você se comparar com outra pessoa, você vai fazer o seguinte: você vai comparar todos os teus fracassos, todas as tuas falhas, todos os teus medos, todos os teus traumas, todas as tuas decepções, todas as tuas misérias com o sucesso, com a vitória, com a conquista da outra pessoa. E você vai cada vez se sentir pior.
Por quê? Porque você vai comparar os seus bastidores com o palco da outra pessoa. Você vai comparar os seus medos com a coragem da outra pessoa. Então, como que funciona isso? Como que você se livra deste comportamento? Como que você trabalha isso em você, se você tem esse problema, que é a síndrome do faraó, o medo de que alguém se torne mais poderoso, de que alguém possa se tornar mais famoso, ganhar mais, influenciar mais pessoas do que você. Isso acontece muito no mundo dos artistas, dos modelos. Quer dizer, a moça começa a se comparar com a outra artista, com a outra modelo, e aí a outra pega uma promoção, começa a ficar famosa, e ela começa a ficar perturbada, porque ela esquece de olhar as suas qualidades e começa a ver só os seus defeitos e comparar com todas as qualidades da outra pessoa e entra em depressão. Se você quer entrar em depressão, se você quer se tornar um fracassado, viva para comparar a sua vida com a vida dos outros. Viva para comparar as suas conquistas com as conquistas dos outros. Viva para medir força. Quem é mais forte, mais poderoso na sua volta, em relação ao que você faz, à pessoa que você é. Então, como é que você vence isso? Em primeiro lugar, cuide da sua vida. Em primeiro lugar, olhe para quem você é, para o propósito que Deus tem com você e deixe a outra pessoa viver a vida dela. Abençoe, deseje o sucesso da outra pessoa. Olha só, quanto mais você ficar feliz com as conquistas, sucessos e realizações das outras pessoas, mais forte, mais motivado você fica para conquistar as suas vitórias. Como é que você vence isso? Desejando o bem. Sabe aquela história de quando você mora na rua e aí você tem um gol, o seu vizinho, ele também tem um gol, tá tudo bem, e aí de repente ele aparece lá com uma BMW. Você já percebe se você tem a síndrome de faraó? Já. Deixa eu perguntar para você. Você vai descobrir agora. Você fica perturbado, você já começa a querer criticar, querer saber por que ele tem, por que você não conseguiu. O seu vizinho mora do lado de você já há 10, 15 anos, sempre naquela mesma casa simples. De repente ele faz uma estrutura para construir uma casa de 2 andares. Isso te incomoda? Isso te perturba? Ou você é aquele tipo de pessoa que olha e fala, graças a Deus que comprou um carro top, que vai construir, que Deus o abençoe. Lembra do princípio de abençoar? Você descobre já se você tem a síndrome de faraó, a síndrome de o medo que o outro seja mais, a síndrome do comportamento de que ninguém pode ser mais do que você porque você se perturba. Se você tem essa síndrome, se você tem esse problema, o manual da vida te ensina a abençoar, a ficar feliz, mesmo que no começo seja contra a sua vontade. Mas deseje que essa pessoa prospere cada vez mais, que ela conquiste cada vez mais, que ela alcance cada vez mais e mais poder, sucesso, fama e resultados financeiros. Trabalhe isso em você. Vença essa síndrome do medo de que os outros sejam mais de você. O princípio do ser mais, o princípio do ser mais poderoso, o princípio da síndrome do rei do Egito, o medo de ser mais. Pergunta, tarefa. Eu quero que você se pergunte agora. Você fica incomodado quando alguém tem algo a mais que você, quando alguém conquista mais do que você, fica. Então, é algo que você precisa trabalhar. Como? Primeiro, agradecendo pelo que você já tem e abençoando
para que as pessoas tenham cada vez mais, consigam muito mais. Se você trabalha, vamos dizer, com o YouTube, com cursos, e aí você vê uma pessoa lá que faz uma live e tem 5 mil, 10 mil, 50, 60 mil pessoas. A sua live ainda não tem. Abençoa que essa pessoa tenha cada vez mais, tenha 1 milhão de pessoas assistindo. Deseja ela, mesmo que seja no começo, mesmo que seja falso. Mas olha e fala que Deus abençoe, que ela cada vez prospere mais, que ela tenha cada vez mais audiência, que ela venda cada vez mais o seu curso, que ela seja cada vez uma pessoa que abençoa mais pessoas. Comece a abençoar de uma forma verbal e com palavras. Torne isso um hábito. Logo, logo você vai entender que você tem a capacidade de conquistar aquilo que você quer. E quanto mais você abençoa as pessoas, mais abençoado você é. E você se livra dessa síndrome diabólica do rei do Egito. O medo de que os outros venham te vencer, acabar com você. A pessoa tem a vida dela, tem a história dela, e você tem a sua história. Faz o teste. Se você tem um problema quando as pessoas são mais do que você. E se livra disso imediatamente, abençoando a todos e a tudo.